Então agora, né, nessa parte tá, a gente vai falar um pouco da interpolação radial. Qual que é a ideia da interpolação radial, né? Ela envolve virtualizar esse conceito da malha deslocada em uma malha colocalizada. Então a gente vai ter somente uma malha que teria todas as vantagens da malha deslocada, sem ter as desvantagens que a malha deslocada traz. Essa que é a intuição da interpolação radial. A interpolação radial, né, ela vai consistir do seguinte passo a passo. Qual que é a ideia dela? Vamos observar a conservação de quantidade de movimento para um centroide qualquer, né, um centroide P. Essa conservação de quantidade de movimento ela vai ter os seguintes operadores. Vai ter esse operador H que é associado à contribuição dos centroides vizinhos. Esse é dividido aqui pelo coeficiente da diagonal. B seria equivalente ao vetor solução dividido pelo coeficiente em U. E, por fim, né, a gente tem aqui esse coeficiente dP aqui, que seria o volume do centroide P dividido pelo coeficiente da diagonal em UP, multiplicando o gradiente da pressão avaliado no centroide P. A mesma coisa pode ser feita para um outro centroide vizinho, né, que esteja a leste desse centroide P aqui. E, por extensão, a gente pode fazer a mesma coisa para o para essa face que divide esses dois centroides, beleza? O que acontece usualmente? Né? O que aconteceria no caso da malha colocalizada? Quando a gente está fazendo a conservação de massa para conseguir computar o balanço de massa em um centroide P, o que acontecia é que, para satisfazer o balanço de massa, por conta da maneira que a gente interpolava esses fluxos, a gente ficava com uma situação onde o valor de P, da velocidade em P, não importava para o balanço de velocidades para o balanço de massa ser satisfeito. Então só importava o valor da velocidade no centroides adjacente. E isso criava o problema de checkerboard. O objetivo de Richel é acabar com isso. Então, o que a gente pode fazer? Lembrem, né, que para eu calcular o balanço de massa em uma face, eu preciso da velocidade na face. Então daqui que daqui que me motiva a ter essa formulação aqui para U U é minúsculo. Eu poderia fazer a mesma coisa para um outro centroide, né, para uma outra face, né, então o Wzinho minúsculo, por exemplo, e calcular esse balanço. Qual que é a ideia que o Richel tiveram? Né? A ideia como eu não consigo computar esse HE, eu não tenho informação, por exemplo, de UE a priori, eu preciso calcular isso de maneira interpolada, a ideia é eu fazer isso considerando algumas coisas que a gente vai determinar aqui com esse superíndice aqui, barra. Então, o que a gente pode fazer? Esses operadores aqui de baixo, em E, eu vou calcular eles de maneira aproximada, como sendo, de certa forma, uma interpolação entre o H em P e HE. Então, por exemplo, esse H avaliado na face vai ser a interpolação desse centroide com esse. U avaliado na face, eu também vou interpolar. B também, D também. Então, eu não vou mais estar interpolando só a velocidade. Eu vou estar interpolando a velocidade, assim como todos os outros operadores da equação, para eu resolver ali a equação na face. Tá? Então, essa que é a grande sacada da interpolação. Eu vou estar, a princípio, né, não usando somente a informação da velocidade. Eu vou estar usando a informação da velocidade e dos coeficientes para calcular a velocidade. Então, o que vai acontecer? Eu defino tudo como uma média dessa maneira, né, assumindo que a distância é uniforme. E aí eu vou criar esses operadores. Né, esse H é barra, B é barra e D é barra. E a minha equação para o Ezinho vai ficar dessa forma aqui, que agora sim eu posso calcular. Só que agora, né, se eu substituir esses termos, eu vou ficar com uma situação que é interessante para a gente. Né? Reparem, o que vai acontecer? O Ezinho é calculado como vai ser algo que a gente quer calcular. HEzinho vai ser algo que foi interpolado como uma média. BEzinho também. Então eu posso pegar aqui esse HEzinho, eu vou substituir ele pelo termo, né? Então o que é HUzinho? Ele vai ser
tá aqui, né? Tá aqui embaixo. Ele vai ser justamente a contribuição das faces vizinhas avaliadas, né? Então, se eu pegar aqui H e jogar o P para o outro lado, o que vai ser HP? Vai ser o P menos o P mais BP menos DP, DROM P, DROM X, né? Então aqui está o HE, desse lado aqui para o HP. E para o HE maiúsculo também vai ter a mesma coisa, vai ser OE, BE e DE. Então como é que seria aqui? Seria justamente essa questão, né? Eu jogo o E para o outro lado, vai ficar menos o E e os outros coeficientes. Então isso que vai acontecer quando eu quiser montar esse HEzinho aqui. E se vocês observarem, né, o que eu tenho? Eu tenho um meio aqui, né, que veio dessa média. E se eu observar, né, é como se fosse, se eu reorganizar esses termos, o que eu vou ter? Eu vou ter meio de o E menos o P menos o E, eu vou ter meio de BP mais BE, eu vou ter também meio de menos DP menos DE. Se eu fizer isso, né, lembra da lógica. A lógica disso aqui era reorganizar dessa maneira aqui. Isso pode ser aproximado para essa formulação aqui, né? Então eu vou criar aqui um U barra, um D barra e um B barra. Mas o que é importante aqui? Esse DE aqui, gente, só para lembrar, o DE tá com a barra aqui, o DE é médio. Aqui eu não tenho só DE médio, tem um DE médio e a pressão média. Essa pressão média aqui, ela tem um significado que é muito importante para esse resultado, né? É ela que vai causar toda essa informação e vai fazer funcionar a interpolação. Quando eu interpolo essa pressão média dos centroides para a face, eu tenho uma informação que depende do valor do centroide vizinho. Porque, repara, esse dp barra aqui, ele depende do DROM P, DROM X em P. Por depender do DROM P, DROM X no centroide P, agora eu não tenho mais uma situação onde P não vai afetar em nada a minha conservação de massa. Agora apareceu um termo que depende dele aqui. Então eu consegui montar o HE. Se eu montei o HE, como é que fica a minha equação? Vai ficar o Ezinho, né, do lado esquerdo, vai ser igual a menos aquele HEzinho barra, né, que está substituído aqui por esse termo aqui de baixo, mais Bzinho barra e Dzinho barra. Esses termos aqui vão cortar. E a gente fica com uma situação, né, que vai sobrar o quê? Vai sobrar a velocidade na minha face vai ser igual à minha velocidade média da face, né, calculada a partir do centroide. Então, o que seria isso aqui? Isso aqui seria a velocidade que a gente calcularia da maneira convencional. Seria a velocidade original que deu aquele problema de checkerboard. Então, essa é a velocidade média. E aí eu tenho um novo termo. E esse novo termo é um termo de correção, que veio do que sobrou do HE. Esse termo de correção, né, olha como é que ele se parece. Ele vai ser um coeficiente médio, né, interpolado a partir dos centroides, vezes a diferença da minha pressão avaliada na face. Essa pressão avaliada na face, como é que se faria? Com a interpolação usual. Menos essa pressão média aqui avaliada na face. Essa diferença da pressão menos a pressão média garante com que eu tenha uma informação que depende do centroide P. Essa pressão média aqui depende do centroide P, do valor da pressão lá. Por depender do centroide P, eu tenho informação ali que vai vir. E, além disso, né, essa velocidade aqui também vai depender de P. Então, eu tenho agora, nessa interpolação, uma situação que me dá uma dependência do valor dessa face, né, do balanço de massa de geral, das informações que vão estar no centroide do meio. E isso faz com que, na hora de eu calcular essas médias e fazendo tudo isso, eu tenha toda uma questão de conservatividade a mais que vai matar esse problema de checkerboard. Tá? Quando a gente expande esse termo novamente, né, da maneira completa, olha o que vai aparecer. Né? Eu vou ter a média da velocidade menos a derivada parcial da pressão avaliada na face leste, mais a derivada parcial da pressão avaliada no centroide P, mais a derivada parcial da pressão avaliada no centroide leste, né, o centroide leste. E isso aqui vai ter justamente todos os componentes do termo de correção que não teriam normalmente. Né? Normalmente a gente tem uma velocidade na face que seria só uma média da velocidade do centroide. Então essa interpolação radial aqui, ela permite com que a gente faça o uso do algoritmo simple, por exemplo, em malhas colocalizadas. E onde entra a interpolação radial no código? Né? Qual que é a ideia dela? A gente resolveu o preditor de momento.
Reservando um preditor de momento, a gente tem um campo de velocidade, que seria o asterisco. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, ao invés de calcular o fluxo de massa nas faces da maneira que a gente faria normalmente, a gente vai usar a interpolação radial para computar o fluxo de massa nas faces agora. Então, agora, a interpolação radial que está dando conta desse fluxo, que vai ser corrigido posteriormente pela equação da pressão. Então, né, é aqui que vai entrar, e é isso aqui que vai permitir usar a malha colocalizada. Beleza? Vocês conseguiram entender a ideia da interpolação radial, pessoal? Deu para entender? Sério? Podem ficar à vontade para perguntar, tá? Sim, a ideia ficou claro, assim, é só, parece um pouco engraçado, assim, como dá a impressão de ser meio óbvio você querer fazer dessa forma, assim, né, para evitar usar, mas é engraçado, assim, que levou um certo tempo até eles pensarem nessa solução, assim, né, estão trabalhando com isso, assim, não sei, é engraçado. Tem um ditado, né, que é sempre interessante essas coisas, assim, depois que a gente resolveu o problema, a solução ela parece muito evidente, né? De fato, acho que demorou praticamente 20 anos até resolverem isso. Então, a malha deslocada já estava na década de 60, a interpolação radial na década de 80. Então você vê, né, que... Mas isso tem uma sutileza, né? Porque se você observar, né, não é tão trivial você pensar numa maneira de calcular a velocidade na face interpolando os coeficientes da equação centroide. É meio... Faz sentido quando você pensa dessa maneira, mas não é uma coisa assim tão direta assim quanto parece, sabe? Tem um pulo do gato aí. Mas assim... Mas às vezes penso também, às vezes, se não tinha também alguma limitação em termos de, sei lá, alguma dificuldade de implementar isso numa linguagem que eles usavam, ou questão de, sei lá, memória, alguma coisa, não sei. Você vai ver que, na verdade, né, a malha deslocada tinha dificuldade na memória, né? Porque você tinha duas malhas, então você tinha que guardar o dobro da informação. Mas aí, nesse parece talvez você tem que fazer mais cálculos, assim, não sei, não? Tem que fazer um pouco mais de conta, mas não é nada muito, muito complexo, não. Você vai ver daqui a pouco, né, que no OpenFOAM, isso aqui não é feito exatamente desse jeito. É algo no espírito dessa interpolação, mas não é exatamente a interpolação radial. Isso aqui foi evoluindo no tempo, né? Hoje em dia, cada código de CFD vai ter variantes disso aqui, vai fazer de uma maneira levemente diferente, mas a ideia é sempre essa. Qual que é a ideia da interpolação radial? Eu computar a velocidade nas faces de maneira que eu considere informação no centroide da qual ela pertence. Tá? Essa é a ideia. E dessa maneira eu estou meio que simulando uma malha deslocada. O que importa é isso. Uhum. Nesse caso, quando eles fizeram, nesse artigo deles, eles fizeram isso, talvez, não sei se no caso deles foi algo que eles precisaram fazer, porque não tinham como fazer uma malha não localizada, ou se foi assim só porque resolveram fazer diferente, porque, sem precisar. Olha, sinceramente eu não sei. Eu não sei por que eles resolveram fazer isso. Às vezes são de saco cheio de usar malha deslocada, não sei. Mas aqui nesse material, assim, deixa eu pegar a referência para você. O artigo dele é esse aqui, peraí. Numerical Study of the Turbulent Flow Past an Airfoil with Trailing Edge. Tá vendo? Assim, eles fizeram uma simulação de um aerofólio. Aí nesse artigo do aerofólio, eles pegaram lá e, opa, fizemos uma interpolação nova, tá? E aí, se quiser usar, pode. E aí, acabou que a interpolação... Dá para imaginar que não deve ser complicado se fazer uma malha não localizada para certas coisas, né? Tipo, deve ser bem complicado, imagina. O aerofólio, em particular, é um bom exemplo, né? O que pode ter acontecido? Você sabe que existem transformações que a gente pode fazer, né? Para transformar, por exemplo, uma esfera em um aerofólio, né? Então tem vários teoremas, né? Tem o teorema de Kuta-Joukowski, tem várias transformações ali muito complexas ali para descrever um sistema de coordenadas compatível com o aerofólio. Então é até possível fazer uma malha deslocada de um aerofólio, é possível. Mas você tem que fazer uma transformação de coordenadas. E aí essa transformação de coordenadas é meio chata, né? Então o que eu imagino que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que, na hora de fazer a simulação, eles pensaram numa solução que evitaria isso. Às vezes o aerofólio é muito complicado, a transformação atrapalharia a análise que eles queriam fazer, e aí fizeram essa interpolação. Agora, isso é uma especulação, não sei. Sinceramente, não lembro muito bem do artigo.
Não, legal. Não, é interessante. Essa questão do artigo era mais uma curiosidade mesmo, assim, porque é uma coisa meio fora do padrão, né? Você imagina que quando o cara tem uma interpolação que está usada por vários algoritmos de CFD no mundo todo, você acha que o cara realmente quis mostrar essa interpolação com força, né? Mas não, o cara tava fazendo outra parada. Legal. É. Beleza. Tá, pessoal. Então agora, continuando a aula aqui agora, o que a gente vai ver agora? A gente trabalhou até o momento, né, com casos unidimensionais ali, uns exemplos mais simplificados. Vamos agora introduzir uma notação mais generalizada, aplicada e ideal para termos em 3D. Então, né, essa aqui é a nossa equação que a gente está acostumado, né, a equação de Navier-Stokes em regime permanente. Aqui está o grade U, né, isso aqui, nesse caso. Depois a gente vai dividir tudo por ρ, né, isso aqui vai ficar desse jeito mesmo, mas com a viscosidade cinemática, que é ao invés da dinâmica. Mas, vamos lá. Em vermelho a gente tem o termo advectivo, em verde a gente tem o gradiente de pressão, em azul a difusão, em amarelo aqui o termo fonte. E a gente tem aquele problema, né, da não linearidade do termo advectivo e da necessidade de acoplamento. Em 3D, né, de maneira mais generalizada, o que é muito comum de se fazer? Notem que aqui a gente tem ρu. ρu, quando multiplicado por uma área, é o fluxo, né? Fluxo mássico. Se a gente observar a direção, a ideia desse fluxo aqui, né, esse ρu, se a gente tivesse uma área, a gente teria um fluxo mássico. Sem esse ρ aqui, é uma espécie de vazão volumétrica, né? Então, o que é muito comum de se fazer na hora de linearizar a velocidade? Ao invés de eu linearizar com base na velocidade de iteração anterior diretamente, o que eu faço? Eu tenho guardado ali no meu solver a informação do fluxo na face. Então, é muito comum você ver o divergente, ao invés de ser divergente de ρ, u, ou divergente de velocidade vezes velocidade, é muito comum você ver divergente de φ, onde φ é o fluxo, u. E aí eu só faço uma ponte aqui, que é isso que acontece no OpenFOAM. O OpenFOAM trabalha, obviamente depende do solver. Isso aqui é uma coisa que você pode escolher fazer no solver quando você programa ele ou não. Mas é muito comum linearizar o termo advectivo com base no fluxo volumétrico, no fluxo mássico, e já está guardado na face. Ele já é uma informação que você calcula, né, na hora de resolver o simple. Então é muito conveniente, né, você trabalhar com o divergente de φu, onde φ naturalmente é o que já foi calculado antes. Então isso é uma maneira muito comum e vocês vão ver sempre, né? Vai ter um div de φu, div de φt. Então é comum até no caso de outras variáveis que não seriam não lineares. Então, por acaso, sei lá, naquele exemplo de transferência de calor que a gente viu que tinha uma advecção e condução, né? Não era div de ρu t, era div de φt, onde φ era o fluxo calculado pela equação de momento e t era o fluxo até a temperatura. Então, isso é uma coisa muito comum de se fazer. Agora, né, vamos ver. Essa equação aqui, quando a gente usa o método de volume diferente para discretizar ela, a gente fica com uma equação dessa cara aqui. A gente fica com o coeficiente do centroide na diagonal, né, multiplicando a velocidade da diagonal dessa linha, mais a contribuição dos centroides fora da diagonal, que ainda são vizinhos a esse centroide, seria o somatório AN, UN, é igual a menos grade P avaliado nesse centroide P aqui, que é o da diagonal, mais o vetor solução. Novamente aqui essa equação semi-discretizada, né, porque aqui eu não mexi no gradiente. Então, né, o que é muito comum de se fazer? A gente aglomera esse B0 e esse somatório de AN e UN em um operador. É um operador que é muito comum nos códigos do OpenFOAM. E ele também tem aquela analogia com aquelas contas que a gente estava fazendo, né? Que é esse operador H em negrito aqui. É muito parecido com o que a gente estava fazendo antes. Só que agora esse H ele vai pegar o quê? Ele vai ser a contribuição fora da diagonal e o vetor solução. Então é tudo que está afetando a diagonal desse centroide. Ou seja, nossa equação pode ser escrita nessa forma aqui. AP, o P é igual a HU menos grade P avaliado em P. Beleza? E essa anotação aqui é usada no OpenFOAM. Vocês vão ver lá, é muito comum vocês verem em se falando de OpenFOAM, programação de solver novo, volta e meia vai aparecer um operador H. O operador H é esse aqui. Tá? Esse aqui é o H.
Ele é montado sempre que você está resolvendo a iteração, sempre que você calcula agora uma velocidade nova, você atualiza esse operador, e ele é uma funçãozinha já implementada no OpenFOAM que você pode utilizar. Esse operador H, né, na forma da equação de conservação de quantidade de movimento, né, a equação preditora de momento, a gente chega nela como? A gente joga o AP para o outro lado, vai ficar que a velocidade no centroide P vai ser igual a HU sobre AP. No OpenFOAM existe uma variável também que é clássica, que é o H by A, que é o H dividido por A, onde A é esse AP aqui e o H é o H. E aqui a gente também tem o grade P, a variável em P, que a gente tem que discretizar ainda, dividido por AP. Aí, né, o que é feito? Esse grade P ele é computado com base na pressão que a gente já conhece do chute inicial anterior, né? A gente usa uma interpolação linear. E aí, para a equação da correção da pressão, né, a gente pode fazer toda aquela derivação, né? Então, reparem, essa aqui é a minha conservação de momento. A conservação de massa é o quê? Que divide U é igual a zero. Então, divide o P é igual a zero. Divide o P é igual a zero, se eu substituir o P por HU menos grade P sobre AP, eu vou ficar com divergente de HU sobre AP menos grade P sobre AP tem que ser igual a zero. Manipulando a equação um pouquinho, eu fico com essa equação aqui, que é div de 1 sobre AP grade P é igual a div de 1 sobre AP HU. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Esse divergente aqui vai virar aquela integral de superfície que a gente gosta de fazer, né? Se eu estava integrando isso aqui. Ou, no nosso caso, né? Se a gente mantendo o divergente aqui, o que vai aparecer? 1 sobre AP eu jogo para fora da equação. Esse 1 sobre AP vai resultar, né? Vai ter um divergente, um gradiente, então isso aqui é um laplaciano, que é igual a um divergente. Isso aqui tem uma cara parecida com uma equação de Poisson, né? Eu tenho aqui um laplaciano que é igual a um divergente. E aí, né, o que a gente faz? A gente agora consegue resolver essa equação avaliada no centroide e na face. E aí, essa avaliação que a gente faz na face é a maneira que o OpenFOAM faz, entre aspas, a interpolação retial. Não é interpolação retial, mas a ideia é a mesma. Então, o que é feito aqui? Ó? Repara, isso aqui é o P. Se eu estou avaliando agora a velocidade em uma face dessa maneira aqui, eu estou calculando que a velocidade na face vai ser esse fluxo aqui dividido por uma área. Né? Então, aqui eu estou calculando o fluxo primeiro. O fluxo é a área vezes HU sobre AP avaliado na face, menos grade P sobre AP vezes a área avaliado na face. Esse HU sobre P avaliado na face, ele tem que ser, de alguma maneira, interpolado. Ou seja, novamente aqui aparece aquela ideia de interpolação retial. Eu tenho um operador que eu montei no centroide, que eu interpolei para a minha face e estou usando para calcular a velocidade na face, ao invés de interpolar a face direto. E aqui o grade P avaliado na face também vai me deixar calcular esse fluxo de maneira correta. Isso aqui, né, se eu divido tudo pela velocidade, desculpa, pela área, vai aparecer a velocidade na face, né, reparem. Então, isso aqui é a maneira que o OpenFOAM está fazendo a interpolação retial implicitamente, né, meio escondido. Então, né, fora essas peculiaridades, a interpolação retial, essa questão da notação, o algoritmo é esse, é o algoritmo clássico. Então, a gente tem aqui uma estimativa do valor dos campos em cada centroide, né, na primeira iteração. Quando a gente tem interações no meio da simulação, a estimativa inicial de uma iteração é a estimativa da iteração anterior. Aí a gente resolve a equação de momento, né, que é essa equação 52 aqui, e resolvendo essa equação de momento, eu estou agora calculando um novo campo de velocidade que não satisfaz a conservação de massa. Próximo passo do algoritmo. Agora eu vou pegar esse fluxo de massa nas faces, eu vou interpolar ele e vou usar para calcular essa velocidade avaliada na face, né? E eu resolvo a equação da pressão agora, para calcular uma maneira de eu corrigir a minha pressão. Com a pressão corrigida, o que eu posso fazer? Eu posso resolver a equação de momento de novo, usando esse novo campo de pressão e o operador H antigo. Esse operador H antigo é por isso que você costuma ver esse nome semi-implícito, né? Porque como são duas variáveis, muitas vezes quando você está resolvendo uma equação, ela está explícita em U e implícita em P, né? É uma situação desse tipo aqui.
Então aqui você sempre está fazendo essa abordagem. Então você corrige explicitamente a velocidade aqui, né? Então HU é o HU antigo menos o grade P novo. Então esse grade P novo aqui é usado para corrigir esse fluxo de massa. Você tem uma velocidade nova e uma pressão nova. Pronto. Você avança a iteração e resolve de novo. Uma coisa curiosa, né, que a gente pode fazer, reparem, é que eu não preciso resolver a etapa 2. A etapa 2 é opcional. Eu posso, se eu quiser, desabilitar ela. Reparem, eu tenho um chute inicial. Meu chute inicial vai me permitir calcular um campo de calcular os fluxos, né? Porque eu já tenho um chute de velocidade. Ele pode ser ruim, mas eu já tenho. Esse chute de velocidade que eu tenho, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai me permitir calcular o fluxo de massa, e com esse fluxo de massa eu posso direto calcular uma pressão nova para corrigir o fluxo e atualizar essa velocidade. Eu não preciso resolver uma equação de momento. Só que, em geral, resolver uma equação de momento me permite ter uma melhor entrada antes de eu começar a equação da pressão e vai me permitir convergir mais rápido. Então, por mais que eu resolva 2 sistemas lineares ao invés de um, eu vou resolver menos iterações. Na verdade, né, só um adendo aqui, não é 2 sistemas lineares, é 4 sistemas lineares, porque eu tenho que resolver o Px, o Py e o Pz, se o caso for 3D. Tá? Detalhe importante aqui. Mas mesmo apesar de estar resolvendo mais sistema linear, acaba que isso aqui ajuda muito em vários problemas. Então é muito comum se utilizar a etapa 2, apesar dela ser opcional. Se vocês quiserem, vocês podem desligar ela no OpenFOAM. Tem uma entrada que vocês vão ver no arquivo do caso, que está lá, Momentum Predictor. Aí você tem como ligar e desligar. Às vezes, né, o problema vai rodar melhor sem ele. Um exemplo muito bom. Em casos de escoamento bidimensional num duto, por exemplo, é muito usual você ter uma situação em que é melhor não utilizar. Porque às vezes você vai ter uma situação em que as componentes em Y, por exemplo, são muito próximas de zero, aí você vai estar subtraindo zero de zero, e aí você pode ter um erro de máquina ali, às vezes o resíduo não vai descer tanto, às vezes é difícil convergir uma componente da velocidade. Então, muitas vezes é comum, né, você não resolver a equação de momento, resolver só a pressão e atualizar a velocidade explicitamente com base nessa pressão. Beleza? Beleza. Tá, show. Então, né, só para a gente ver o passo a passo do algoritmo agora. Primeiro passo, né? A gente está estimando o valor. Chute inicial. Vamos agora resolver a etapa implícita do simple, né? Onde a gente vai estar calculando a predição de momento. Então, a gente vai estar pegando aqui o P, HU, menos grade P, tudo isso dividido para P. Então, com esse operador H, né, que vai ser os coeficientes vizinhos, eu vou calcular agora uma nova velocidade que satisfaz a conservação de momento, enquanto a outra não necessariamente satisfazia. Agora que eu tenho essa velocidade, eu vou pegar os fluxos. E esses fluxos aqui, eu vou resolver a equação da pressão. E com essa equação da pressão, o que eu vou ter? Eu tenho um HU atualizado, né, que é esse HU montado a partir de um P novo. Eu vou ter agora uma nova pressão, que é esse P 2 estrelas aqui. Com esse P 2 estrelas aqui, ó, agora eu vou corrigir o fluxo. Repara, né, eu estou com P 2 estrelas, mas o meu U ainda é U uma estrela só, né, que é o mesmo HU que eu tinha usado antes. Eu vou usar essa correção aqui para poder computar o novo fluxo e conseguir corrigir a velocidade. Como é que eu corrijo a velocidade? Eu vou fazer isso, né, com base nessa equação aqui dos fluxos. Né? Então, eu vou conseguir pegar a equação de momento antiga, mas com isso já com a pressão atualizada. E essa pressão atualizada que vai me dar um resultado que conserve a massa. E aí, né, que vem já o primeiro adendo. Lembra que eu falei da relaxação? Antes de eu corrigir a velocidade, eu relaxo a pressão. Então, a minha pressão vai ser a pressão que eu calculei ponderada. Então, ao invés de ser o valor novo que eu calculei exatamente, ele vai ser o valor antigo mais um fator de ponderação, né? Se ele for 1, vai ser vai ficar só o P 2 estrelas aqui, ao invés do P estrela, porque esse P estrela vai cortar esse aqui. Mas se for um valor menor do que 1, ao invés de, por exemplo, se P 2 estrelas for 2 e P estrela for 1, ele vai poder ser algo entre 1 e 2. Vai ser um valor intermediário ali, que por ser intermediário vai variar menos
e, por consequência, vai mitigar a instabilidade nessa variação de pressão. Isso é muito importante para o solver convergir. Ele pode divergir sem isso. Com essa pressão nova, eu vou atualizar a minha velocidade. E na hora que eu atualizo a velocidade, né, eu vou relaxar a velocidade também. Então eu relaxo não só a pressão, eu relaxo a velocidade e pressão. E a minha correção da velocidade, o que ela vai ser? Né? Eu faço ela direto na equação. Eu não vou fazer ela na variável. A pressão a gente relaxa na própria variável. Eu faço a equação primeiro e faço a variável. A velocidade não. A própria equação da velocidade, ela já leva em consideração, na operação que eu estou fazendo, a relaxação. Então, se vocês observarem, né, eu tenho aqui a minha velocidade nova, ela tem um fator de relaxação aqui, esse alfa U aqui, que vai ser igual a esse operador H montado novo, menos grade P, mais aqui o fator de relaxação vezes a velocidade antiga. Então a gente tem aqui, né, uma ponderação para pressão e para velocidade. Isso também serve para você mitigar instabilidade. E aí, com base nisso, né, você vai poder verificar se convergiu ou não. Caso não tenha convergido, você roda mais iterações até a convergência. Então, essa dinâmica. Sempre tem uma ideia de preditor-corretor aqui no solver, para você conseguir, de maneira iterativa, chegar num campo que no final seja físico. Reparem, né, que essas iterações aqui no meio, elas não são físicas, elas não respeitam a conservação de massa plenamente, nem a conservação de quantidade de movimento. Então você vai ficar com um valor ali que não faz o menor sentido físico. Eu recomendo que vocês façam isso. Rodem uma simulação em regime permanente com o SimpleFon e vejam, né, como que as iterações intermediárias são. Vocês vão verem que não fazem sentido físico o resultado. Só vai fazer sentido físico uma solução convergida. Tá? Bom, antes de terminar a aula, né, vamos mostrar um pouco como é que é essa implementação no OpenFOAM. A ideia da aula de hoje não é falar muito de código, tá? Isso será feito em módulos futuros do curso, mas a ideia aqui é mostrar um pouco como é que é a ideia da implementação no OpenFOAM, para vocês já irem se acostumando com o código do OpenFOAM. Então, né, vocês vão ver que no código do OpenFOAM isso aqui é um loop while, que nem a gente tem no Python, né, que tem aquele while i menor do que zero. Esse while simple.loop é o quê? É uma função do OpenFOAM que já vai ter diversos critérios de parada. Então essa simple.loop aqui, ela retorna true quando nenhum critério de parada tiver sido satisfeito, e ela retorna false, né, que é um outro booleano, quando algum critério de parada chegar. Então, por exemplo, se eu definir que a minha simulação vai convergir quando a minha tolerância for 10 a menos 10, ele vai, com essa função aqui, saber, ele vai medir a tolerância, se a tolerância for menor do que 10 a menos 10, ele parou. Se for um erro maior que 10 a menos 10, ele continua. Tá? Aí aqui esse info time é um print, é como se fosse um print do Python, por exemplo. Aí vai avisar, ó, time é igual a 1000. Lembrando que esse time aqui não é data t, não é um tempo físico, é a iteração. E aí ele vai começar o cálculo, né? Então tem dois arquivos que o SimpleFOAM usa. Tem o ueqn.h e o peqn.h. Esses dois arquivos, né, como o nome mesmo diz, vai ser a equação preditora de momento, que é para resolver a velocidade, e uma equação da pressão, que é para resolver a correção de pressão e também atualizar a velocidade. Quando você desliga o preditor de momento, é como se você estivesse ignorando o ueqn.h, só resolvendo o peqn.h. Primeiramente, né, o ueqn.h, ele vai ter essa carinha aqui, ele vai ter uma matriz que ele vai estar montando, né? Essa matriz que ele está montando vai ter o nosso termo advectivo, né? Olha como é que ele é, div de fio. O div de fio é aquilo que eu falei, né? Aquela linearização da velocidade que a gente comentou na aula de hoje. Vai ser mais, a gente vai se somar. Esse MRF aqui, vamos ignorar um pouco por agora, porque isso tem a ver com referencial móvel. É como se a nossa malha estivesse acelerando, por exemplo. E aí seria para você, por exemplo, modelar uma continuidade, um balanço de quantidade de movimento em um referencial acelerado, por exemplo. Tá? Vamos ignorar isso por enquanto. Aí aqui tem um turbulência div dev refu. O que é isso? Né? O que é esse negócio? O div dev refu é uma maneira muito complicada de você falar que você está resolvendo o divergente do deviatório da taxa de deformação. Tá? Então é o nosso termo difusivo, em outras palavras. Por que está esse turbulência apontando a setinha aqui? O SimpleFOAM é compatível com turbulência, né? Então, vocês devem, para o pessoal que nunca viu turbulência, né? O que acontece?
Uma das maneiras da gente modelar a turbulência seria via a abordagem HANS, que é uma abordagem que está fazendo uma média temporal nas equações de Navier-Stokes. Quando a gente faz essa média temporal, aparecem vários termos que a gente não conhece. E aí, existe uma hipótese, que é a hipótese de Boussinesq, que serve para a gente substituir todos esses termos que a gente não conhece por um termo só, que no caso da conservação de quantidade de movimento, a gente chama de viscosidade turbulenta. Isso não é uma operação física, isso é uma operação matemática para aproximar esses efeitos turbulentos que aumentam a difusão. E como o nome diz, a viscosidade turbulenta ela vai se somar à viscosidade dinâmica do nosso fluido. E aí o que acontece, né? Vai aparecer um termo que é muito próximo do termo difusivo, que é um termo artificial com essa viscosidade turbulenta. Então esse turbulência de Dividev-RFU serve para você montar o termo difusivo, considerando a viscosidade dinâmica, mais essa viscosidade turbulenta, perdão. Beleza, pessoal? Então é por isso que tem esse turbulência de Dividev-RFU aqui, é um termo que quando você lê, opa, o que é esse negócio, né? Mas isso aqui é só uma função que serve para você calcular vários termos difusivos de jeito diferente. E ali a gente também vai ter o FV Options, que serve para você incluir termos fonte. Então é essa equação aqui que a gente está resolvendo no final. E aí vocês vão ver, né, que ele vai montar essa equação e vai relaxar essa equação. Né? Quando ele relaxa essa equação, nesse ponto relax aqui, aí vai aparecer aquele fator de relaxação que a gente define no código. Tá? Até aí tudo bem, pessoal? Beleza. E aí, né, ele montou a equação, mas repara, aqui ele vai ter uma flagzinha, né? Se eu tiver com o preditor de momento ligado, ele vai resolver essa equação. Se ele estiver desligado, ele não vai resolver isso aqui. Isso aqui é ignorado. E ele vai resolver essa equação, né, que seria a parte discretizada da equação de momento. Ou seja, tem a P, o P, mais somatório de AN e um N, mas falta o grade P aqui, né? Reparem, que falta o gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão ele vai entrar explicitamente na equação, ou seja, ele vai entrar na vetor solução da matriz. Então, ao invés de ser FVM, né, que serve para você botar na matriz, esse FVC aqui está botando na vetor solução. Então, a gente bota o gradiente de pressão interpolado já da nossa iteração anterior, ou do chute inicial, nesse momento aqui na equação de predição de momentos. E aí, né, o que ele vai fazer? Agora, a gente vai para o PEQN. O PEQN agora é onde a gente vai corrigir a equação de momento, né, vai corrigir o campo de velocidade para satisfazer a conservação de massa. E aí vocês vão começar a encontrar algumas variáveis aí que eu comentei durante a aula. Né? Tem aqui primeiro um RAU. O RAU, o que ele faz? Ele é 1 sobre AP. Então esse UEQN.A aqui vai resgatar um campo que vai ser o coeficiente da diagonal daquela matriz de UEQN para cada linha. E o RAU vai ser um campo também, né, vai ter 1 para cada linha, que é 1 sobre esse coeficiente. Isso aqui é mais uma questão de programação. Se é para você fazer essa divisão de uma vez só, e aí você evita de ter erro, porque trabalhar com divisão tem mais erro que trabalhar com multiplicação quando a gente está programando. E aí a gente vai criar uma outra variável, que é o H/A. O H/A é famoso, né, que eu até comentei na aula, que ele é um campo vetorial, né? Reparem que H é um vetor. E ele vai ser RAU, né, que é 1 sobre A, vezes o operador H, que é o UEQN.H. O EQN por quê? Né? Porque é o operador H, ou seja, somatório dos coeficientes vizinhos e do vetor solução da matriz formada pela equação da velocidade, no nosso preditor de momento. Então é assim que a gente resgata esse operador H. E aí a gente consegue montar esse H/A aqui. E a gente também tem o φH/A, que é o fluxo interpolado na face. Então é FVC fluxo, né, que é FVC porque é explícito isso aqui. Você usa um método de interpolação qualquer para jogar essa informação que está no centroide, que depende dos centroides vizinhos, né, é importante isso, jogar para a face. E aí com esse φH/A, eu agora vou fazer a minha equação da pressão, tanto nos centroides como nas faces. Então eu vou resolver minha equação da pressão nos centroides, de modo a calcular uma pressão corrigida. Essa pressão corrigida eu vou utilizar agora para computar
explicitamente os fluxos. Então, o que eu vou fazer? O φ, que é o fluxo, vai ser igual ao φh by A, que é esse negócio aqui do lado esquerdo da equação, do lado direito da equação aqui mais para a esquerda, né, esse HU sobre AP vezes a área, menos P ponto fluxo, né, é o fluxo interpolado na face desse operador aqui. Então, isso aqui é uma maneira de a gente corrigir explicitamente a velocidade na forma do fluxo primeiro, para a gente conseguir trabalhar e reconstruir a velocidade após resolver a equação da pressão, né? E aí, uma vez que a gente já tem esse fluxo novo corrigido, já tem tudo, a gente aí sim corrige a velocidade, né? Depois de relaxar a pressão, fazendo aqui essa correção, né? Então a gente pega o H by A, que é esse HU sobre a P, né? Que dá a equação de momento, menos o grade P novo, que a gente calculou e já relaxou, dividido por A, né? Já está tudo certinho. Então esse é o procedimento no código, gente. Isso aqui é... Vocês veem que, assim, não é uma programação surreal. Quando vocês começarem a estudar mais programação no OpenFOAM, vocês vão ver que não é uma coisa inacessível, mas ela vai demandar, né, que vocês conheçam muito bem os algoritmos. Então é por isso que a aula de hoje é tão importante. Essa aula aqui é o fundamento para trabalhar com CFD num nível mais elevado. Porque sem saber o acoplamento, você não consegue programar um solver. Um solver bom, pelo menos, né? Um solver mais robusto. Bom, e o Simplec, né, que a gente viu? O Simplec, eu vou passar um pouquinho mais rápido por ele aqui agora, mas a ideia do Simplec, né, que a gente lembrou, era fazer um algebrismo na equação para eu diminuir aquela parte do H que a gente ignora normalmente. O SimpleFON, ele tem uma implementação bem legal do Simplec. Não existe um Simplec FON. Você pode escolher usar o Simple ou o Simplec no próprio SimpleFON. Você tem uma flag lá. Se você botar Consistent S no FV Solution, ele vai já liberar para você usar o Simplec. Então, né, o que a gente vai ver? A gente vai ter aqui a nova expressão da correção da velocidade, né, que tem aquela consideração do somatório dos coeficientes vizinhos. Para o caso geral aqui a gente tem essa questão. E aí a gente faz aquela manipulação toda, né, para diminuir o tamanho do H. Então o nosso novo H, como é que ele se parece, né? Ele vai ser o H original menos toda essa correção aqui, estão vendo? Tem uma correção aqui toda complexa aqui para a gente poder fazer esse trabalho. Então o Simplec, né, é muito parecido. A equação que a gente está trabalhando nesse coeficiente, a gente vai ter que só que considerar esse 1 sobre AP menos H1 aqui. E aqui também, lá do esquerdo, também vai ter 1 sobre AP menos H1. Então, vocês vão ver que no código tem um if, que se o consistent estiver ligado, ele vai resolver a equação preditora de momento dessa maneira aqui. Desculpa, a equação da correção de momento dessa maneira aqui. Então ele vai montar aqui a equação, reparem, ó, tem 1 sobre, olha que interessante, esse RAU é o 1 sobre AP, então tem 1 sobre AP, menos o EQN.H1, então isso aqui é para você conseguir resgatar o AP dessa variável aqui. E aí você consegue montar todo aquele FH by A novo, né? Esse FH by A aqui é um modificado. E aí você consegue resgatar esse Simplec aqui no mesmo código, né? Só com um if. Pelo fato de ser uma variação muito pequena do Simple, né? É um detalhe ali que a gente está mudando para melhorar um pouco a consistência. Então, com isso, né, a gente fecha a aula de hoje. A ideia da aula de hoje era justamente introduzir o algoritmo Simple, que é o fundamento ali do CFD, com acompanhamento de pressão e velocidade segregada, né, o mais tradicional. Na aula que vem, a gente vai ver também algoritmos de acompanhamento transiente, né? Então a gente vai ver o algoritmo piso e o algoritmo pimple, que é uma extensão do Simple, né, para casos transientes. E aí, com isso, vocês vão conseguir entender como que é o algoritmo de resolução de CFD para problemas em regime permanente e regime transiente e conseguir futuramente aplicar isso no código de solver que vocês vão desenvolver.